Olá a todos, meu nome é Matheus Seidel, é um prazer participar do Silêncio 2020 e eu vou apresentar o trabalho Avaliação Computacional das Cargas de Vento em Estruturas. O índice do trabalho é o seguinte, ele contém uma introdução breve que contextualiza o problema de pesquisa, depois são apresentados os principais conceitos matemáticos a respeito da modelagem do escoamento de vento, depois são apresentadas simulações numéricas e, por fim, algumas conclusões. Então, o estudo dos efeitos do vento em estruturas ou em edificações, de uma forma geral, deu origem à chamada engenharia do vento, que tradicionalmente utiliza-se de ensaios físicos em túneis de vento para simular o escoamento de ar. Túneis de vento são equipamentos caros para sua implantação e operação e são escassos no Brasil. Aqui no Brasil, a partir desses testes em túneis de vento, foi proposta a NBR 6123, forças devidas ao vento em edificações. Essa norma propõe um método simplificado que considera uma carga estática do vento equivalente à carga dinâmica. E, a partir desse método, é possível calcular as forças do vento em estruturas. De acordo com Statopoulos, Avrush, Brown e Greco, os resultados obtidos em túneis de vento têm diversas fontes de erros que não podem ser e, portanto, não podem ser tomados como dogmaticamente inquestionáveis. Existem autores que atribuem aos túneis de vento uma confiabilidade bastante elevada, mas esse não é um ponto completamente pacífico na literatura. Mais recentemente, o avanço da computação científica deu origem à chamada engenharia do vento computacional, que consiste em utilizar as ferramentas de CFD para a resolução de problemas de vento. Então, a engenharia do vento computacional tem se apresentado como uma alternativa viável para a resolução de problemas de estruturas sujeitas a cargas de vento. O objetivo desse trabalho, portanto, é calcular os efeitos aerodinâmicos do escoamento de vento em estruturas através da modelagem computacional, utilizando o Fluid Flow Fluent, que é um plugin dentro do software ANSYS Workbench que resolve numericamente o problema de vento através do método dos volumes finitos. O problema de vento ele é descrito matematicamente pelas equações de Navier-Stokes, associadas à equação de conservação da massa, e também a um modelo de turbulência, que no caso desse trabalho foi o modelo LESS, que é a sigla em inglês para simulação de grandes escalas. Essas expressões estão dadas aqui, e como vocês podem ver aqui pela expressão 13, que é decorrente da equação de conservação da massa, verifica-se que o fluxo é considerado, o escoamento é considerado como sendo incompressível, dado que o número de Mach é inferior a 0,3 para uma velocidade de 50 metros por segundo, que é a velocidade máxima prevista na norma no Brasil. Os modelos de turbulência tornam viável a solução de problemas na engenharia do vento computacional, tornando possível simular os fenômenos aerodinâmicos que ocorrem em todas as escalas geométricas, sem exigir um refinamento muito grande na malha que torne a execução inviável dessa simulação devido ao alto número de graus de liberdade. O modelo de turbulência LESS é baseado no conceito de cascata de energia e foi escolhido nesse trabalho por se mostrar mais apropriado de acordo com Murakami, Statopoulos, Brown, Avrush, Brown e Greco. O problema de estruturas imersas em escoamentos de ar constitui um problema de interação fluido-estrutura que pode ser resolvido de duas formas. A FSI One-Way, uma via que considera o fluido e a estrutura de maneira independente, de maneira que a estrutura é considerada rígida, e após a simulação do fluido, o seu campo de pressão é transferido para a estrutura, e na simulação em duas vias, two-way, o fluido e a estrutura são considerados como sendo interdependentes ou totalmente acoplados, de maneira que as deformações que a estrutura sofre ao longo da simulação do fluido também influenciam no campo de pressão do fluido, então verifica-se nesse caso uma transferência de dados dos dois sistemas de maneira interdependente. De acordo com Nunes, Loredo Souza e Rocha, os coeficientes aerodinâmicos são a forma mais básica de analisar o comportamento aerodinâmico de uma estrutura. Eles são dados por essa expressão, dada aí pela equação 4, e eles podem ser obtidos em tabelas e ábacos da norma ou calculados através de simulações numéricas, que é o caso desse trabalho, ou dos já mencionados ensaios em túneis de vento. O primeiro caso analisado foi de um cilindro bidimensional
com o número de Reynolds igual a 1000, 10 ao cubo, conforme indicado aí nessa figura. A face aqui à esquerda foi dada como uma entrada de velocidade constante, a malha está indicada aqui. A face à direita é uma face de saída com pressão relativa nula. As faces laterais A, B e CD foram consideradas como deslizamento livre e o perímetro do cilindro foi considerado como uma face de não deslizamento, de maneira que a velocidade tangencial do fluido aqui é nula. Os dados dos escoamentos são descritos aqui nessa tabela mais abaixo. E os resultados foram comparados, analisados em termos de coeficiente de pressão, foram calculados como médias ao longo do tempo, foram comparados com Brown 2017 e também com aqueles previstos na norma de vento. Então, esse gráfico aqui dá esses coeficientes de pressão em função do ângulo, de maneira que o ângulo zero é no ponto de estagnação do cilindro barra-vento. Verifica-se que Brown utilizou dois métodos matemáticos diferentes, que conduziram a resultados ligeiramente diferentes. O presente trabalho teve resultados próximos daquele de Brown, e os resultados da norma apresentaram divergências consideráveis entre 120 e 240 graus. Essa diferença é justificada porque a norma restringe a aplicação dos seus coeficientes a escoamentos com número de Reynolds superior a 10 a quinta. Então, um número bem superior que foi utilizado aqui, então essa diferença é justificada. Aqui estão fotografias dos campos de pressão e das linhas de corrente, que mostram o desprendimento alternado de vórtices, chamados vórtices de von Karman. Foi analisado também o caso de uma viga colocada entre dois condutos forçados, conforme indicado por essa imagem aqui, e foi realizada interação fluido-estrutura em uma via, considerando uma simulação estática. Os parâmetros de escoamento do fluido estão dados aqui nessa tabela. Uma vez simulado o fluido, foi obtido o campo de pressão, que foi transferido para a viga, que dentro do plugin Static Structural, dentro do ANSYS também, foi simulada a viga, considerando-se essas propriedades mecânicas indicadas na tabela, e os resultados foram comparados em termos de deslocamentos ao longo do eixo da viga. Esses resultados foram comparados com Menter e outros autores, que, por sua vez, comparou seus resultados com a solução analítica desenvolvida por Weng. Verifica-se aqui uma boa correlação entre os resultados desse trabalho e os demais indicados com uma diferença máxima aqui em torno de 5%. Para a simulação de um caso tridimensional, foi considerado aqui um edifício vertical também replicado de Brown, 2007. O domínio do fluido está indicado nessa imagem. A velocidade de entrada foi dada pela lei de potência, conforme indicado por essa equação. Foi utilizado o modelo de turbulência LES, associado com o modelo de Smagorinsky-Lilly, modelo para submalha. Os dados do escoamento estão indicados nessa tabela e os resultados foram analisados em termos de coeficientes de força e momento nas três direções. Verifica-se que, para a maior parte dos casos, uma correlação boa entre esse trabalho e o trabalho de Brown, que, por sua vez, validou seus resultados com aqueles de Atkins e outros autores, que foram desenvolvidos em túneis de vento. E os resultados da norma mostraram-se coerentes na direção do escoamento, aqui o CFX, e na direção transversal, o CFY, mas apresentaram diferença considerável na direção vertical. Aqui estão mostrados os campos de pressão, linhas de corrente também como fotografias. E, por fim, um edifício alto, vertical, foi simulado considerando interação fluido-estrutura em uma via e também duas vias. O domínio do fluido está indicado aqui, velocidade de entrada também foi dada pela lei de potência. Novamente, utilizou-se o modelo de turbulência LES, os parâmetros do escoamento estão dados nessa tabela, e no caso da simulação em duas vias, foi feita a simulação da estrutura no Transient Structural, considerando-se as propriedades mecânicas indicadas nessa tabela do edifício, e, novamente, os resultados foram comparados em termos de coeficientes de força e momento nas três direções. Verificam-se aqui algumas divergências, mas não muito grosseiras. A maior delas é em torno de 0,2. Os resultados da norma novamente mostram-se coerentes na direção do escoamento, na direção transversal, mas bastante divergentes na direção vertical. E verifica-se que a análise two-way é bem mais custosa do ponto de vista computacional do que a análise one-way,
levando mais de 15 vezes o tempo necessário. Então, esse trabalho pode contribuir com os estudos na engenharia do vento computacional. De uma forma geral, confirma os resultados apresentados por outros autores na literatura técnica. Ratifica-se a viabilidade de se utilizar modelagens numéricas computacionais para a resolução de problemas de vento. E, por fim, mostra-se que existe a necessidade de revisão da norma para algumas situações. É isso, obrigado pela atenção e um abraço a todos.